amigos do mundo do vôlei, pessoal da TV Serra Norte, estamos de volta com mais um programa cheio de notícias para vocês. Infelizmente, nem todas elas são boas. O Brasil teve um final de semana bastante traumático no Grand Prix. Depois de derrotarmos as líderes invictas, as sérvias, na sexta-feira, o Brasil caiu diante de Tailândia e Japão. Pois é, resultados inesperados que colocaram em xeque a classificação do Brasil para a próxima fase da competição. Mas vamos começar pelo jogo de sexta-feira, onde o Brasil se apresentou muito bem, com muita força, principalmente no saque e bloqueio, surpreendendo o time sérvio. Pois é, o Brasil fez 3-0 com parciais de 26-24, 25-15, com até uma facilidade estranha, e 25-22. A Natália foi o grande destaque do time com 16 pontos, seguido da Tandara, que fez 10. Pelas sérvias, a oposta Ana Bielica, ex-Vôlei Nestlé, fez 15 pontos. Essa vitória deu muita moral para o time brasileiro, que vem vivendo de altos e baixos, e parecia ser o pontapé inicial para a virada de página da seleção no torneio. Porém, veio sábado e veio a velocidade das tailandesas. Sem tirar os méritos do adversário, o Brasil se viu perdido em quadra. Nada funcionava, recepção, bloqueio, o ataque não conseguia colocar as bolas no chão, o saque pouco efetivo, enfim. O Brasil praticamente se entregou à grande técnica, habilidade e principalmente velocidade das tailandesas, que defenderam tudo e mais alguma coisa nesse jogo. A levantadora Thongkhon, um dos destaques na posição em todo o mundo, deu um baile no bloqueio e na defesa brasileira. Pois é, galera, foi feio. 3-0 para a Tailândia, com parciais de 25-22, 25-21 e um apertado 29-27, onde o Brasil tentou uma reação, mas não foi produtivo. O sinal amarelo ficou aceso a partir desse jogo. Parece que as meninas não se adaptaram à velocidade asiática e ao volume de defesa das tailandesas, e isso preocupava, porque no dia seguinte a gente tinha o Japão, que havia derrotado as tailandesas por 3-1. No dia seguinte, o que se viu no início da partida foi uma repetição do dia anterior. O Japão dominou as brasileiras, mostrando muito volume de jogo e diversidade de jogadas, abrindo logo 2-0. E parecia que o filme ia se repetir. Zé Roberto tentou de tudo, mexeu na equipe e conseguiu mudar um pouco o panorama da partida. Com as entradas da central Carol e da oposta Monique, o bloqueio do Brasil começou a funcionar e a gente conseguiu, até com certa facilidade, empatar a partida em 2-2. Pois é, nessa partida o Brasil se destacou muito no bloqueio, fazendo 22 pontos. Mas nem isso segurou a equipe de mais uma derrota, dessa vez no tie-break, por 17-15. Com esse resultado, o Brasil caiu bastante na classificação e aparece agora em 7º lugar, correndo um sério risco de não se classificar para a próxima fase. Nesse jogo, Rosa Maria veio do banco e deu um show em quadra, fazendo 19 pontos, sendo seguida de perto pela Tandara com 17. Mas a atacante japonesa Risa Shinabe foi a maior pontuadora da partida, com 22 pontos. O que se viu depois desse final de semana foi uma chuva de críticas em cima da seleção brasileira, não somente das jogadoras, mas principalmente do técnico José Roberto Guimarães. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais fria e racional do que está acontecendo com essa seleção. Como torcedor, eu me junto a tantos outros na tristeza de ver a seleção rendendo tão pouco dentro de quadra. Mas a gente tem que ver além disso, tem que ter uma visão um pouco diferenciada, e a gente tem que pensar que nenhuma seleção se renovou tanto nesse início de ciclo olímpico, assim como nós brasileiros.
A gente perdeu uma série de jogadores que poderiam ainda estar fazendo parte da seleção por opções pessoais ou por lesões. Jogadoras essas que ainda vão se juntar ao grupo e com certeza vão dar mais qualidade ao time brasileiro. Então vamos analisar o que aconteceu principalmente nos jogos contra a Tailândia e o Japão. A gente veio de um jogo onde o Brasil venceu, se impôs contra a Sérvia, que é a líder da competição, mostrou muita força e categoria, e de repente nada funcionou contra a escola asiática. E eu acho que aí reside o problema. A gente tem um time novo, é certo que algumas jogadoras já beiram os 30 anos, mas não tem a experiência internacional, então um time ainda verde internacionalmente falando, e um time que na maioria, nenhuma das jogadoras tinham em momento algum enfrentado a escola asiática, que é uma escola que prima por uma diversidade muito grande de jogadas, um fundo de quadra excepcional e muita velocidade no ataque. Então o que se viu dentro de quadra foi uma seleção perdida. E aí muitos podem dizer, mas já sabia que seria assim, então o Zé Roberto deveria ter preparado melhor a seleção? Eu acredito que o Zé tenha feito isso, mas a distância da prática para a teoria é muito grande. Então as jogadoras talvez não tenham conseguido assimilar essa diferença de jogo, depois de vir do jogo da Sérvia, né, que é um jogo mais lento, com bolas mais altas, jogadoras de uma estatura extremamente elevada e muito forte fisicamente. A gente vem para um jogo extremamente veloz, de jogadoras mais baixas e extremamente habilidosas. Então é uma diferença grande e realmente perigosa. E parece que foi o que aconteceu com a seleção esse final de semana, né? Elas sentiram realmente a diferença de jogo e não conseguiram se adaptar a ele. Bom, alguns pontos que eu gostaria de destacar que realmente eu vejo que precisam ser mudados na seleção. A Natália é um grande destaque do time, talvez a única remanescente do último ciclo olímpico, porém, ela está com uma carga muito grande em cima dela. Ela sempre teve como destaque o ataque, o bloqueio, é uma ponteira de definição e ela está sendo usada hoje como uma ponteira de preparação, né, onde ela é muito exigida na sua recepção, que nunca foi o seu forte. E a gente sabe que a recepção é o fundamento mais emocional do voleibol. Então, quando o jogador começa a não ir bem nesse fundamento, todo o resto sai comprometido. E aparentemente é o que tem acontecido com a Natália. Segundo ponto, ainda falando da Natália, que foi escolhida para ser a nova capitã da seleção brasileira. Em todos os jogos que eu assisti até agora, desse novo ciclo olímpico, em nenhum deles eu a vi comandando a equipe, puxando o time para si, né? Parece que não é uma característica dela, eu acho que isso tem que ser revisto o mais rápido possível. Eu acho que a gente tem jogadoras que têm essa característica de serem mais enérgicas, de puxarem mais o jogo, como a própria Denise, que é uma jogadora experiente e poderia de repente fazer essa função. E eu acho que isso tudo tem jogado uma carga muito grande da Natália e atrapalhado ela. E o que a gente viu esse final de semana é que o Brasil jogou bem contra a Sérvia, onde a Natália foi o destaque. Tanto contra a Tailândia quanto contra o Japão, a Natália não foi bem. E ela nos mostrou que hoje ela é o termômetro do time. Só que a gente não pode depender apenas de uma jogadora. Então, o Zé Roberto é extremamente competente. Por mais que boa parte da torcida tenha jogado a culpa em cima do técnico, ninguém é tricampeão olímpico à toa. Então, ele é competente sim. Só que a gente está num momento delicado de transição e tem que ter um pouco mais de paciência com a equipe. Bom, nessa semana o Brasil volta para casa e a gente vai jogar em Cuiabá, onde nós enfrentaremos a Bélgica no próximo dia 20, a Holanda no dia seguinte e no dia 23 a temida seleção dos Estados Unidos. São 3 jogos vitais onde o Brasil precisa vencer para não depender de resultados e se classificar para a próxima etapa. Difícil? Bastante difícil. Impossível não, porque nós temos qualidade técnica e jogadoras e principalmente
uma comissão técnica capacitada que pode conseguir esse resultado. Então a gente tem que acreditar, tem que dar esse crédito e deixar um pouquinho as críticas de lado, buscando apoiar a nossa seleção nesse momento que realmente é bastante difícil. Como a gente já falou, o Brasil caiu para a 7ª posição, mas está todo mundo muito próximo. Por exemplo, a Sérvia tem 15 pontos em primeiro, a Holanda empatada com 15 em segundo, Estados Unidos com 13, em quarto vem Itália e China com 10 pontos e depois Japão, Brasil e Rússia com 9 pontos. Coisa pode acontecer até dependendo de outros resultados, né, que vão acontecer nessa semana. Então a gente deve acreditar, vamos deixar um pouquinho realmente as críticas de lado e vamos ser torcedores conscientes para darmos força para a nossa seleção. Eu acredito e acho sim que a gente vai se classificar. Força para as meninas aí que vão jogar em casa e eu espero que o povo de Cuiabá lote o ginásio para dar aquela força para nossa garotada. Bom, agora a gente vai dar um pulinho no saque rápido. E no saque rápido de hoje a gente tem duas notícias bem legais e somente do vôlei feminino. Aliás, o programa hoje tá recheado da mulherada, então para quem gosta, fica ligadinho aí. Bom, a gente vai falar agora que vai começar a Copa São Paulo. Pois é, a Federação Paulista divulgou a tabela da competição que esse ano vai ser um quadrangular entre Esporte Clube Pinheiros, SESI São Paulo, Rinodê Barueri e Vôlei Bauru. Os jogos vão acontecer nos dias 28 e 29 desse mês. No dia 28, na sexta-feira, às 19h30, o Esporte Clube Pinheiros enfrenta as Novatas de Barueri. Pela chave B, no mesmo dia, às 18 horas, o SESI São Paulo pega o Bauru. A final vai ser disputada no dia 29, às 18 horas, entre o vencedor da primeira chave contra o vencedor da segunda. A gente sente aí a falta de Osasco e de algumas outras equipes, né, paulistas, mas a Copa São Paulo é tida como o pontapé inicial do Campeonato Paulista, né? Então, assim, a gente já vai ter uma noção de como essas equipes estão se formando já em vista da Superliga. Então, a galera de São Paulo não pode perder, que vão ser jogos bem interessantes. A outra notícia é muito legal e a gente vai falar do Mundial Sub-20, onde as meninas do Brasil estão dando um show em quadra. Pois é, o Mundial está sendo disputado no México e o Brasil até agora vem com 100% de aproveitamento. Pois é, o técnico Ayrton Cabral, de São Caetano, tem feito um excelente trabalho com a base formada pela levantadora Jaqueline, a oposta Tainara, as centrais Lorena e Karina Malaquias, as ponteiras Gleice e Karina e a líbero Vitória. O time ganhou todas as partidas da primeira fase e vem embalado. Interessante notar que a Karina parece ser uma autêntica ponteira passadora, porque até agora é o melhor passe do campeonato, uma posição que a gente tem bastante deficiência na seleção principal. Isso é uma grande notícia aí. A seleção venceu os 3 jogos que fez, Estados Unidos, Sérvia e Cuba, e sai em primeiro nessa fase. Agora o Brasil terá Polônia, Turquia e Rússia como adversárias na segunda fase. Pois é, os 2 primeiros colocados avançam para a fase final, né? Não tem jogo fácil, mas as meninas têm feito aí um grande trabalho e se apresentado muito bem nesse torneio. Isso dá muita esperança para nós brasileiros de que a gente vai ter aí uma boa renovação. O Brasil não ganha o Mundial desde 2007, mas é o atual vice-campeão. Então, boa sorte aí para as meninas. Quem sabe a gente consiga quebrar esse jejum e trazer o título para o Brasil. Bom, já que a gente está falando de atletas fantásticos, como eu falei, o nosso programa hoje está repleto de grandes atletas do nosso feminino. A gente vai falar de um grande nome agora no Personalidades do Vôlei.
Márcia Fu iniciou a carreira aos 12 anos e com 13 anos já jogava pelo Esporte Clube Juiz de Fora. Depois integrou a equipe do tradicional Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. Mais tarde, transferiu-se para São Paulo em 1989 para defender o time da Sadia, conquistando o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de Clubes. O seu desempenho rendeu-lhe a convocação no mesmo ano para a Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, para disputar o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-20 de 1987, no qual sagrou-se campeã, repetindo o feito no ano de 1989. Deixou a seleção brasileira em 1996, após a Olimpíada de Atlanta. 3 anos depois, resolveu pedir ao técnico Bernardinho uma nova chance na seleção e foi aceita no grupo, mas acabou pedindo afastamento para jogar no exterior. Em 1999, decidiu atuar no voleibol da Turquia. Márcia Fu fez parte da primeira geração de jogadoras brasileiras que conquistaram destaque em competições internacionais e a obter a primeira medalha olímpica do voleibol feminino indoor e outros títulos expressivos. Desde as categorias de base da seleção, atuou com jogadoras como Ana Flávia, Fernanda Venturini e Ana Moser, que inauguraram uma história de conquistas para a seleção feminina, como o bicampeonato mundial juvenil. Desde então, esteve jogando com as principais equipes do país. Participou das campanhas brasileiras na Olimpíada de Seul, 1988, Olimpíadas de Barcelona, em 92, Atlanta, em 96, no Pan-Americano de Havana, de 91, São Paulo, 1994, algumas edições do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo de Voleibol Feminino, além de brilhar em edições do Grand Prix. Após deixar o Vasco da Gama no final da temporada 2001-2002, descobriu ter um câncer na bexiga, mas recuperou-se prontamente e dedicou-se à carreira política, onde foi secretária de esportes da Prefeitura de Juiz de Fora. Bom, e depois de falar dessa jogadora pra lá de raçuda, que foi Márcia Fu, um dos grandes nomes do voleibol mundial, uma das melhores jogadoras que eu já vi jogar, completa, jogando de ponteira, de oposta, de central, jogadora incrível. A gente vai agora falar um pouquinho do mercado do vôlei. A gente começa falando do Pinheiros. O Pinheiros apresentou essa semana a sua nova equipe com 2 novidades muito bacanas. Primeiro, a chegada da multinacional Colgate, que volta ao voleibol patrocinando a equipe. A equipe que está sendo muito bem montada, um time bastante interessante, também trouxe um novo reforço. A equipe repatriou a ponteira oposta Yves Namarra, que estava jogando no Le Canet da França. Pois é, a equipe parece que vem forte e a curiosidade é que Colgate, é o grande adversário do Dentil fora das quadras, São 2 marcas concorrentes que agora vão bater de frente também nas quadras de vôlei brasileiro. Então aí uma boa sorte para o Pinheiros com essa nova parceria, essa nova equipe, e que eu acho que vai dar realmente muitas alegrias para o seu torcedor. Bom, em programas passados a gente já tinha falado, do convite do Zé Roberto à ponteira oposta Skoronska, a polonesa Skoronska, grande atleta do voleibol mundial, dela vir conhecer o projeto de Barueri e o interesse do Zé em contratá-la para fazer parte da equipe. Pois é, depois de já ter treinado 2 vezes com o brasileiro, Skoronska tem assim um grande apreço pelo treinador e não pensou 2 vezes. Segundo a própria Skoronska, ela fechou os olhos e comprou a passagem e já está no Brasil treinando em Barueri. Ela falou que a estrutura é muito bacana, muito profissional, ela está se sentindo em casa, muito bem acolhida, não só pela comissão técnica, mas também pelas jogadoras, mas ainda não definiu o seu futuro. Segundo a própria,
Ela quer primeiro se recuperar da cirurgia que ela passou no joelho, está 100%, para depois sim definir o seu futuro. O mundo do vôlei torce bastante para que ela realmente feche com Barueri e a gente tenha mais uma estrela do voleibol mundial jogando na nossa Superliga. Bem, galera, depois desse mundo de informações do voleibol feminino, a gente fica por aqui. E eu espero vocês de novo na semana que vem, hein? Então, um beijo grande e até lá!